Seja bem-vindo a mais um podcast aqui da Universidade Moveleira. Meu nome é Davidson Pujoni e hoje eu tô aqui com um convidado especial. Mas antes, eu quero te lembrar de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas também possam assistir a esse podcast e aos demais que nós temos aqui no nosso canal. Hoje eu tô aqui com um convidado muito especial. Ele é empresário, gestor na indústria moveleira. Ele é um jovem, filho do Afonso e da Valquíria, noivo da Ana, um cara sensacional. Tô com ele aqui, Iago, meu grande amigo. É um prazer ter você aqui, meu amigo. Meu amigo, muito obrigado pelo convite, viu? Satisfação enorme estar aqui com você. É, cara, que a gente já tem história junto, né? Trabalhamos juntos e satisfação demais estar aqui hoje. Com certeza. Eu só espero que hoje você não entregue aqui as comilanças das viagens, né? O tempo que eu tava engordando, agora eu tô emagrecendo. Eu tô emagrecendo. Cara, quantos anos? 22. 22 anos. E já à frente da indústria. Eu gosto de trazer esse assunto e eu gostaria, antes de trazer esse assunto, que é a importância da juventude na nossa indústria, eu queria ouvir um pouquinho da sua história. O que te fez tomar essa decisão? Porque, vamos lá, eu vou até, de repente, polemizar um pouco, mas pensando bem, poxa, filho de empresários, seu pai lutou, sua mãe lutou para conquistar, para construir o que construiu com a Mavaular. Você poderia escolher ir para fora, ir para a Europa, ir para qualquer outro lugar, fazer qualquer outra faculdade, ter qualquer outro destino. Por que empreender? Por que ser empresário? Cara, assim, pra ser sincero, até o pensamento dos meus pais mesmo antes era que eu realmente não seguisse com a fábrica, né? Eles pensavam que, pô, porque você sabe, tá na realidade aí, é difícil, né? O dia a dia, assim, é desgastante, é muito problema. São sacrifícios que a gente faz, né, no dia a dia pra no final atingir o que a gente quer, o que a gente busca. Então, assim, o que eles queriam pra mim realmente era eu seguir outro caminho. E eu realmente tava buscando isso, sabe? Eles botaram isso na minha cabeça desde cedo, ó, não vai mexer com isso não. Então eu já tava pensando, pô, vou fazer uma faculdade fora e tal. Aí comecei a fazer, né? Eu comecei a fazer economia em Juiz de Fora e tal. Aí, beleza, veio a pandemia. A pandemia veio pra dentro de casa, né? Uhum. Eu vim pra Ubá, falei, pô. Aí fechou tudo e depois as fábricas abriram, né? Porque o mercado de imóveis cresceu e tudo. E aí eu tava dentro de casa, falei, pô, tem que fazer alguma coisa, né? Além de estudar aqui, vou trabalhar. Aí fui trabalhar com meus pais. E aí, cara, viu realmente o que eles estavam passando. Eu vi que eu podia ajudar eles a aliviar o peso pra eles também. Né, que eles já estavam pensando, pô, será que vão continuar a empresa e tal? Será que isso aqui vai por muitos anos? Então, assim, eu vi que ali já tava, o fato também já tava para eles pesado, assim, eles queriam ajuda, então, assim, eu vi que eu podia contribuir e vi que tinha muita coisa para fazer, para fazer o negócio melhorar cada vez Uhum. mais, sabe? Eu falei, pô, aí comecei a apanhar gosto realmente e falei, é isso que eu quero, cara. Iago, é interessante que o que você trouxe aí é fato. Uma empresa ela tem 3 destinos, né? Ou ela é vendida, ou ela é passada de sucessão, ou ela fale, ou ela é fechada. Né? E seus pais, acho que eles encontraram chegaram nesse ponto de inflexão. Eu acho que todo empresário passa por ele, né? De olhar e falar assim, o que eu vou fazer da minha empresa? Né? Qual vai ser o futuro da minha indústria? Hoje, você na gestão, vendo isso que aconteceu, você chegou nesse momento para somar. Eu tive o prazer de trabalhar um tempo lá com vocês. Então, eu vi o quanto você tinha acabado de chegar, né? Tinha. Você trabalhou lá tem quanto tempo? Foi 2022? Tinha 2 anos. 2 anos que você tava lá. Mas assim, já com uma vontade de fazer enorme, já com um conhecimento, porque conhecimento a gente sabe. Você sabe, quem quer fazer, aprende rápido as coisas. Então, você aprendeu muito rápido as coisas. Mas olhando para o futuro, né? Aprendendo essa lição com seus pais. Qual é o caminho hoje que vocês estão tomando também para a empresa? Para que ela consiga permanecer apesar do Iago. Porque vai chegar um dia que o Iago pode olhar também e falar assim, eu vou tocar outros projetos. Tal. Mas você já pensa nisso? Ou ainda não? Não, Deus, espera aí que... Vamos com calma. Como é que tá aí na sua mente? Cara, eu acho que assim, eu particularmente tô apenas começando, né? Tem 4 anos que eu tô lá e a gente, né, dentro desses anos, a gente fez muita mudança, uma transformação muito grande. E graças a Deus foi muito bom. Mas a gente só tá começando, tem muita coisa, muito chão ainda vai correr, né? Então, assim,
com muita humildade e trabalho, tem muita coisa para fazer e realmente a gente buscar novos horizontes de crescimento, né? Então, assim, a gente tá crescendo e junto vem a organização, né, e tudo mais. Então, assim, sempre vai ser assim. Mas a gente tem muita coisa pra gente fazer, cara. Tem muito projeto e crescimento pra ter, se Deus quiser. Então, bacana. Bom, dentro desses, né, quando você chegou, dentro desses desafios que você encontrou, o que mais te chamou a atenção? Processos, pessoas, estratégia, o que mais, assim, o que você encontrou mais desafio para executar? Cara, tem uma frase que eu gosto que você tocou os dois pontos, né, principais, gestão, gente e pessoas, né? O Abílio Diniz fala muito nisso, né? Gestão é simples, pessoas e processos. Então, assim, as pessoas corretas, os processos corretos. O principal realmente são as pessoas, né? Foi o principal desafio que a gente enfrentou e a gente transformou isso também. Porque quem faz realmente a construção da empresa são as pessoas. É quem realmente faz a diferença de cada lugar, né? Então, assim, o primeiro desafio foi realmente entender quem estava com a gente, quem eram as pessoas que queriam estar, quem queriam prosperar junto, mesmo objetivo, e depois colocar nos lugares certos, né? Então, assim, é isso que a gente vem buscando no dia a dia, né? Treinar, capacitar e colocar realmente as pessoas certas nos lugares certos e junto, organizando os processos, que é o segundo passo, né? E aí, quando você coloca pessoas boas, elas mesmas contribuem para ajustar os processos também. E, né, junto com isso, né, que é o principal, também veio, sim, os ajustes ali na estratégia, né? Para onde a gente quer ir, qual tipo de mercado a gente quer atingir, o público que a gente quer estar atingindo, né? E aí ajustar produto, por exemplo, equipe, né, tanto comercial quanto administrativo. Então, assim, é um pouco de tudo, né? A organização no geral, mas acho que o ponto principal mesmo que define qualquer empresa são as pessoas e foi por onde a gente começou. Quando eu cheguei lá, eu lembro que a Mavaular estava passando por algumas mudanças. Eu imagino que isso tenha vindo até de você, né? Me conta um pouquinho como que foi isso, como que você enxergou essa mudança que era necessária na empresa, porque houve uma construção e ela não foi da noite pro dia. Então, você enxergou algo e você falou assim, é aqui que eu quero chegar, e a empresa começou a passar por uma mudança que todo mundo percebeu. O mercado percebeu a mudança da empresa. Como é que foi isso aí pra você? Conta um pouquinho dessa história aí. Cara, assim que eu cheguei, né, eu comecei primeiro eu fui entendendo, né? E até hoje e sempre vou buscar isso. Com muita humildade ali, buscar entender o que realmente está acontecendo e depois onde a gente quer chegar. Então, assim, a primeira coisa que eu fiz em relação, por exemplo, ao mercado é entender onde a gente está e onde a gente quer chegar, né? Então, assim, eu não conhecia nada, fui pra feira, abri a cabeça. Falei, pô, deixa eu entender aqui onde a gente está atuando hoje, qual o nicho que tem oportunidade pra gente. E aí, beleza, deixa eu entender. E aí vi isso, falei, pô, a gente tá um pouco desalinhado aqui com o que a gente tá querendo. A gente tem esse objetivo, mas o que a gente tá fazendo não tá de acordo. E aí a gente precisou de fazer alguns ajustes, por exemplo, em produto, né? A gente deu uma mudada na linha, deu uma mudada na inovação da marca e tudo. Um novo contexto para o objetivo que a gente queria. E aí, com isso também, é o que eu falei no início, o principal foi pessoas, né? A gente quer chegar aqui, a gente quer manter esse objetivo de crescimento. E aí a gente começou a pensar em todas as pessoas. Essa pessoa aqui realmente, ela quer o mesmo objetivo que a gente, tem o mesmo propósito? Quer. Beleza, então o que a gente vai fazer para ela, para capacitar, para ajudar? E tem gente que às vezes não queria. Então, assim, a gente foi buscando essas pessoas que realmente estavam dentro do mesmo propósito para fazer esse alinhamento e crescer junto com a gente. E foi o que a gente fez, né? Alinhou essas pessoas e a estratégia de mercado que a gente se colocou ali, renovando o que a gente precisava para atingir o nosso objetivo. E você tem uma maneira própria sua, ou até mesmo na empresa, de cultura de feedback? Você tem isso dentro de uma rotina? Como que você coloca isso diante das pessoas? Porque, assim, para mim foi muito claro, né? A experiência que eu tive lá foi muito claro para onde a empresa estava indo, mas assim, da parte estratégica, eu falo como colaborador, né? Quando eu fui colaborador, da parte estratégica, olhando da visão do gestor, quais eram os passos que vocês seguiam ou que você segue para mostrar para as pessoas para onde vocês querem ir?
Então, vocês fazem isso através de endomarketing, reunião coletiva, reuniões individuais? Como é que funciona essa rotina dentro da empresa? Cara, a primeira coisa que eu acho que é o fundamental é o exemplo, né? É o exemplo que a gente quer, por exemplo, para dentro da empresa é de comportamento, de cultura. Uhum. Então, assim, antes de rotina, é o exemplo de forma de valores, né? Princípios e valores ali que a gente segue no dia a dia. Isso, a gente tem que ser exemplo disso, os nossos líderes também tem que ser, para isso refletir num todo, né? E todo mundo tá se espelhando e pensando realmente na hora de tomar cada atitude. E depois, sim, claro, vem as rotinas, né, e o planejamento. Então, assim, hoje a gente montou um planejamento, né, onde a gente quer chegar. A gente quer atingir isso aqui esse ano. Tá. Querer, tudo bem, né? Mas e aí, o que nós vamos fazer? Então, e aí veio as ações, né, decorrentes de cada ação, né? De cada objetivo. Uhum. Então, assim, para esse crescimento, a gente precisa de ajustar a equipe. A gente precisa de ajustar a marca. E aí, durante o dia, de fazer isso, realmente se espelhado e passar para frente, é reunião, né? Reuniões, rotinas ali, semanais, mensais, de alinhamento mesmo com cada setor. Então, assim, com cada líder, né, com cada pessoa ali, ela realmente hoje, eles sabem onde a gente quer chegar, sabem o que a gente quer como empresa, o que a gente busca, quais são os pensamentos e preocupações que a gente tem, para no final estar somando e tá transmitindo isso lá na frente, né? Seja para o nosso cliente, seja para todo mundo, para a gente chegar no mesmo objetivo que é crescer junto, né? Sim. Como você disse, né? Saber onde quer chegar é uma coisa, né? Chegar lá é outra, né? E não basta ter a melhor estratégia do mundo. Você pode ter a melhor estratégia do mundo. Se você não tiver pessoas do seu lado, você não vai chegar lá. E uma das coisas que a gente ouve muito, eu acho que você já ouviu muito isso também. Essa geração não quer saber de nada. As pessoas hoje não querem saber, não querem compromisso com as coisas. Tal. Cara, como é que você tá enxergando isso? Como é que você enxerga? Você acha realmente que a nossa geração não quer saber de nada? Como é que você tá vendo isso aí, Iago? Cara, assim, eu não vejo que é a geração, sabe? Uhum. São pessoas, né? Então, assim, na minha geração tem muita gente que quer realmente fazer, quer prosperar, quer realmente trabalhar duro e conquistar coisas. Como tem gente que não tá nem pra nada também, que não tá nem aí pra o que vai ser, o que vai conquistar. Assim como tem gente velha também, cara. Você trabalha e você vê que às vezes tem comportamento de criança. Você não acha que essa fala deveria começar a parar? Porque parece que se torna uma verdade, né? Tipo, ninguém quer nada com nada, então não vamos fazer nada. Pois é, mas e aí? A gente vai ficar, né, refém dessas pessoas e o que nós vamos fazer, né? Exatamente. Então, A nossa missão é achar essas pessoas boas que querem, independente da idade, e fazer atingir junto com a nossa missão, né? Ver quem realmente quer. Primeiro, a vontade você não coloca, né? Mas tem que achar essas pessoas. E hoje, sim, não é fácil achar essas pessoas. A gente busca, a gente tá renovando o quadro, tá buscando cada vez mais qualificar as pessoas lá dentro, trazer pessoas melhores. E assim, a dificuldade de todo mundo, né, no polo também é essa, né? De achar as pessoas boas, mas que começa nisso que você falou. Primeiro na vontade. Hoje é difícil achar gente que quer. Uhum. Assim, pelo menos é o que a dor que todo mundo fala, né? Não só a minha. E essa é a missão principal. E assim, vai além da idade, eu acho. Não é só a geração, não. É o momento que a gente tá vivendo. Você acha que tem uma causa? Cara, Você tem uma teoria sobre isso? não acho que tem uma causa, não. Eu acho que vai muito de cada pessoa, cara, de cada pensamento. Porque assim, você vê pessoas que, em diferentes circunstâncias, que têm diferentes comportamentos totalmente. Uhum. Então, assim, você vê pessoas que passam muita dificuldade e buscam muito trabalhar, buscam muito dar o seu melhor para crescer na vida, como outros na mesma situação não buscam, como outros que têm uma situação muito boa financeira que não estão nem aí, e outros que estão muito preocupados como se estivesse passando. Que aquilo ali é o propósito da pessoa. Uhum. Então, assim, eu acho que apontar uma causa, situação econômica, situação hoje de facilidade, às vezes um benefício, alguma coisa, cara, tem gente que teria direito, mas não, que realmente busca. Então, acho que é propósito de cada um, a mentalidade. Descobrir esse propósito também. Às vezes a pessoa não achou também, né? Não se encontrou ainda, então. Cara, mas é desafiador, porque você tem pessoas ali. São quantos colaboradores hoje? Cara, hoje a gente tem 140. 140 colaboradores que você tem dentro da empresa. E assim, você olhar pra eles e entender, e tentar descobrir quem tá no lugar errado pra colocar no lugar certo, igual você falou, né? Achar as pessoas certas e colocar nos lugares certos, que é um desafio. Então, às vezes, antes de desligar alguém e tal,
Como é que você faz isso, então? Você desliga, você testa em outros lugares, você troca, você migra. Tem essa cultura dentro da empresa? Cara, tem. O que eu sempre falo com os líderes nossos é o seguinte: a gente sempre tem que. E eu comentava isso com a Carla até no início. Pra gente fazer um trabalho junto, assim, a gente tem que tirar sempre nossa parcela de culpa. Nossa parcela de culpa da. Da demissão, do desligamento? Não, até do. Não é do. Como é que eu posso falar assim? De não atingir o resultado. Uhum. Então, assim, a gente realmente tem que estar com a cabeça tranquila que realmente fez tudo que era possível. Então, por exemplo, Sim. pro sucesso daquela pessoa ali, a gente fez tudo que era possível. A gente deu todas as ferramentas, a gente deu todas as oportunidades, a gente deu todos os treinamentos necessários para ela fazer dar certo? Não. Então, como é que eu vou demitir se a culpa é nossa? Eu tenho que fazer dar certo. Eu tenho que tentar fazer isso dar certo primeiro. Perfeito. E depois sim. Primeira coisa, a pessoa quer, mas quer de ter atitudes que demonstram isso, não só de falar, né? Porque muita gente fala, pô, eu quero uma oportunidade, eu quero ganhar mais e tal, mas e no dia a dia? Eu sempre dou esse exemplo lá, o que você está fazendo no seu dia a dia que demonstra que você realmente quer atingir outros objetivos. Então, assim, é observado essa vontade da pessoa. Beleza, e depois, cara, capacidade que todo mundo tem, né? Mas a pessoa, primeiro, a parte mais difícil é querer. E aí sim, a pessoa que quer, tem capacidade, pô, dá ferramenta, dá treinamento. E aí, vê até onde vai. Uhum. E aí só depende dela, a gente sempre fala, só depende da pessoa, né? O mérito é todo dela. A gente tem que só apoiar e ajudar ela a crescer. Então, assim, a gente tenta ao máximo fazer isso para as pessoas, para elas prosperarem, elas crescerem e a gente proporcionar tudo para elas que elas precisam. E essa avaliação que você faz da pessoa, você mede vários. Vou usar o termo indicadores, mas não sei são indicadores porque você pode fazer isso tecnicamente. Mas você faz várias medições ou é somente o resultado principal? Por exemplo, tá? Eu tô lá como gerente comercial e eu não estou gerando um baita resultado como gerente comercial. Mas eu tenho o comportamento que a empresa espera. Eu sou um cara proativo e tal, mas no comercial eu não dei certo. Existem outros indicadores que vocês utilizam para medir isso também? Porque às vezes a pessoa não vai gerar o resultado principal, mas ela tá apaixonada com a empresa, ela tá engajada na empresa, mas não tá chegando aquele resultado. Tá estudando, tá buscando. Uhum. Existe outra forma também de medir? Cara, com certeza. Isso aí é até um negócio que eu já aprendi, assim, tem um livro Gestão de OKRs, né, do cara que era CEO da Intel, ele fala muito disso. Para analisar, às vezes, um resultado, né, você tem que ir além realmente do número. Então, assim, pode ser cenários que você tem um resultado muito bom, só que aí você tem que analisar o trabalho por trás. Ele realmente foi um trabalho muito bem feito ou foi um acaso que fez esse resultado? Ou um cenário muito ruim, que foi o caso que você falou. Você pode ter um resultado ruim, mas pô, você tá fazendo um trabalho ótimo. E eu sempre dou um exemplo lá, tipo assim, uma final de um campeonato. Pô, a final que o seu time tá jogando demais, você treinou muito bem e tá executando realmente o que você tava destinado a isso. Mas no final você perdeu por um detalhe. Beleza, acontece, você fez o melhor que você podia. E um no final não ganha, né? No final, um no mercado sai melhor do que o outro, tudo mais. Mas e aí, você tá fazendo realmente o melhor? Ou não? Se você tá jogando mal pra caramba, você não tá fazendo sua parte, e aí você vai esperar o quê? Então, realmente é avaliado não só o resultado, mas tudo por trás, né? E o primeiro de tudo são os valores, né? Começa por aí. Uhum. A pessoa tá alinhada aos valores que a gente acredita que é o que a gente quer, né? De honestidade, de humildade, de vontade. Isso aí é a primeira coisa ali. E depois, sim, as habilidades que ela tem, o papel que ela executa, para depois atingir o resultado. Então é o que você falou, às vezes ela tem que colocar as pessoas certas no lugar certo, né? Às vezes ela é muito boa em alguma coisa, mas não tá no lugar certo. Às vezes ela não deu certo como comercial, mas pô, daria certo num operacional, no administrativo, na produção. Então assim, onde que ela é boa? O que que ela mandou bem? Ela tem os valores, tem qual habilidade? E onde que seria melhor direcionar essa habilidade? O papel nosso como líder é esse, né? Tentar identificar os pontos bons e fazer eles serem fortalecidos. Então assim, e tem pessoas sim, tem diversos exemplos lá que aconteceram isso, né? Você viu que o resultado não estava dando certo, mas por quê? Pô, porque a pessoa não é boa naquilo ali. Ela é Uhum. boa em outra coisa. E aí colocamos em outro lugar e deu certo. Mas era uma pessoa que se olhasse o resultado e falasse assim, tem que mandar embora, não tem jeito. Mas essa é a Exato. parte fácil. Mas aí pra você realmente ser um líder bom e
ter uma empresa, assim, que você dê oportunidade e faça o negócio acontecer, eu acredito que é mais por aí, né? Você ter essa visão mais macro e ver onde que realmente cada pessoa pode dar certo. Lógico, o resultado tem que vir. E sempre com a balança do valor, né? Por exemplo, se a pessoa tem os valores da empresa, eu vou apostar nela e vou tentar achar o lugar. Ela não tem os valores, então não adianta também. Não adianta, cara. Não sustenta, né? É, uma hora ou outra ali você vai ter problema, vai desgastar e não encaixa. O Iago, é um desafio, sim. Quando a gente fala de valor, e a gente está falando de gestão de pessoas, e a gente vai tratar esse assunto de valor, ele, ele, ele é muito difícil, porque o valor é uma construção a longo prazo. Você vai construindo essa cultura a longo prazo. Você não muda a cultura de uma empresa de um mês para o outro, ou de um dia para o outro. Não tem como. Isso é uma construção. É uma semente que você plantou ali, vai regar e tal, até daqui a alguns anos começar a dar frutos. Mas eu acho que um outro ponto é que a empresa não vive de abraço, de bom dia e de festinha. A empresa ela vive de resultado. Exato. E quando você se depara numa situação em que você tem um baita resultado, não sei se você já passou por isso em alguma área, algum setor, mas você tem um baita resultado, mas as pessoas que estão te dando resultado ali ainda não têm o valor que a empresa espera. Como é que você mede isso? Porque, vamos lá, uma coisa que eu tenho aprendido com a Carla, a cultura que você, o comportamento que você, é mais ou menos assim, tá? A Carla vai me corrigir nos comentários aí. O comportamento que você não quer, mas permite, se torna a cultura que você não queria ter na sua empresa. Então, essa questão da permissividade pelo resultado. É como que você enxerga isso dentro do cenário, porque é uma realidade. Nós, empresários, a gente se vê diante disso todo o tempo. Eu tenho uma situação, aí eu não falo nem de pessoas, mas de comportamento. Eu tenho um comportamento que não bate com a minha cultura, mas às vezes eu preciso aceitar porque o resultado tem que acontecer. Mas se eu aceito, outras pessoas vão se sentir nessa liberdade. Como fazer esse equilíbrio? Porque na construção da cultura, esse é o desafio. Porque eu ainda estou permitindo algumas coisas, porque eu não posso ser rígido. O rígido, ele quebra. Né? Então, tudo que é rígido quebra, o maleável não. Então, como fazer essa gestão, visto que eu vejo que o seu foco é justamente isso. Trazer cada vez mais os valores da empresa, deixar cada vez mais explícito para as pessoas, mas as pessoas estão gerando resultado, mas elas têm esse time ainda de se adaptar à nova cultura, aos valores da empresa. Como é que você enxerga isso? Como é que é esse time para você? Cara, é um negócio que eu sempre falo lá e deixo muito bem claro isso, né? Que o objetivo de toda empresa, e não é só da nossa, é dar resultado, né? É o primeiro ponto. Toda empresa vive disso, vive de resultado. E a gente tem que estar realmente focado nisso, né? Em atingir o resultado. Só que nosso objetivo não é só o resultado. Né? A nossa missão lá na Mavaular é a gente criar assim, uma empresa, a gente sempre fala, buscar sem referência nisso, no que a gente faz. Né? Não só como produto, como empresa para o cliente, mas como para o colaborador também. Então, assim, a gente quer deixar nossa marca no mundo, quer fazer diferente, quer ser um lugar bacana de se trabalhar, um lugar que se realmente tenha satisfação de estar ali. Uhum. E para isso a gente não quer fazer as mesmas coisas, né? E por isso a gente foca tanto na cultura. E eu acho que o principal ponto, cara, e que eu vejo, assim, pessoas até mais velhas e tal, que pensam, às vezes, algumas coisas, e ficam inseguros, sabe, de tomar decisões. Tem medo do que pode acontecer. Então, eu já passei por isso, né? Recente também. Você tem que balizar ali, pô, o resultado e a cultura. Só que a gente fica com medo assim, pô, mas será que vai ter outra pessoa que vai conseguir chegar ou crescer aqui dentro e que vai dar conta de atingir o resultado? Cara, você só vai conseguir se você tentar. E claro, é claro que a gente consegue, né? Ninguém é insubstituível. Exato. Então, acho que fica sempre nesse ponto que você falou, de inflexão aí, pô, fica inseguro. E lá, por exemplo, eu já tive exatamente o exemplo que você deu. Assim, tava tendo um resultado ótimo no setor, em número. Uhum. Só que eu gosto de olhar sempre além do número, né? Então, ou além de só um número. Então, tava tendo um resultado top ali, de produtividade. Só que, pô, mas e aí? Como que tava a cultura? Tava espelhando realmente o que a gente queria? E foi o primeiro ponto que a gente identificou, não. E depois embaixo disso, pô, os processos estavam sendo bem feitos?
estavam refletindo realmente as preocupações que a gente tem como empresa, com as pessoas, com outros resultados também, além do principal? Não. E aí a gente tomou uma decisão, que é o que você falou, o time tá ganhando, só que você vê que o caminho não tá sendo o que você quer a longo prazo. E aí você tem que pensar, pô, o que realmente a gente quer? Que caminho a gente quer construir? E aí foi que a gente teve que tomar uma decisão, né? Depois de muita conversa, depois de muito diálogo, feedback. E você viu que a pessoa concordava, mas não Na agia aquilo. prática, E aí, infelizmente, né, a gente acabou tendo que tomar uma decisão de encerrar e tudo mais, mas outras vezes já aconteceu da pessoa mudar, a pessoa transformar, e ela realmente ter a ciência daquilo ali e buscar melhorar. Então, assim, a cultura, cara, ela tem que prevalecer sempre, eu acho. Porque né, se você não instaurou ela, ela tá lá, igual você falou, né? A gente só exato. não sabe, mas. E aí que você tem que apurar, porque é isso que vai dando o caminho da sua empresa ali, né? Porque a gente não sabe, é muito fácil você pegar, olhar número, o que que tá fazendo, o que que não tá bom, tá ruim, mas o funcionamento todo, as pessoas que estão ali, como elas estão se sentindo, como elas estão agindo, o que que você tá fazendo para atingir aquele resultado, aquilo ali é muito mais além. E aí que tá Exato. a missão. E aí são dois cenários, né? O time que tá ganhando. O time que tá perdendo, obviamente, você mexe. Uhum. Mas o time que tá ganhando, quando se trata de cultura versus resultado, se mexe. Então, é interessante você estar trazendo porque é disruptivo. A maioria das pessoas olha, não. Eu tenho que deixar porque o resultado está acontecendo. E aí a gente entra uma outra questão, que é o que você trouxe aí também, que é muito interessante. Que não é somente sobre chegar lá. É saber medir com o que eu fiz para chegar, até para replicar. Então, se os meus processos. E é muito interessante isso, Iago, porque tem muitos resultados acontecem por fatores externos. Cara, se o mercado tá bom, a sua empresa cresce. E aí? Tá bom ou tá ruim? Depende. Tá crescendo quanto? E você tá fazendo bem feito ou tá indo de qualquer jeito? E Por se amanhã exemplo. precisar repetir? Você Exato. repete? E aí? O mercado estiver tão bom assim, não vão manter? Exatamente. Mais na área comercial, vejo isso muito no comercial, mas eu imagino que também você consiga enxergar isso dentro de outras áreas. Até porque você tá atuando também em outras áreas, né, Iago? Sim. Produção. Cara, geral, né? Produção comercial, administrativa, né? RH, tô bem focado por conta disso. Por conta de instituir a cultura que a gente quer fazer replicar isso dentro do ambiente de trabalho como um todo. E você já encarou o desafio do operacional, estratégico ou não? Você consegue separar isso bem? Cara, o desafio é estar ali e a gente enfrenta, já passei, né, por cenários também mais difíceis, assim, dentro que você falou da divisão de setores, e agora estou buscando realmente organizar a empresa para conseguir estar mais focado em gerir como um todo, mas vira e mexe, a gente tem que entrar, isso sempre vai ter que acontecer, né? Entrar para dentro, seja do operacional para resolver um problema, para auxiliar, para treinar e tudo e fazer o negócio acontecer. Então, assim, e momentos de turbulência também você tem que entrar, né? Então, pô, o setor ali não tá funcionando muito bem. Você tem que entrar lá pra dentro, entender o que tá acontecendo e buscar resolver. Uhum. E aí você organiza, beleza, volta, mas vai aparecer outro, né? E você vai alocando as caixinhas. Como é que você organiza a sua rotina dentro disso? Assim, você tem uma rotina fixa ou não? Isso vai depender da realidade, do momento ali, ou você não deu isso? Eu tenho sim algumas ações fixas que eu tenho todos os dias dentro da empresa. Você tem uma rotina fixa lá? Cara, tem uma rotina. Eu tenho a rotina hoje de analisar os indicadores, né? Então, assim, a primeira coisa que eu faço, faço algumas liberações lá dentro e olho os números, né? Faço um acompanhamento geral, como é que tá o resultado. Faço um fechamento também mensal, né? E junto disso a reunião também com o pessoal, então assim, com acompanhamento, às vezes os setores mais críticos e tudo, para acompanhar quais ações a gente vai fazer. E no dia a dia, assim, eu faço um planejamento, por exemplo, da semana, né? O que eu tenho que concluir de mais importante essa semana. Dia a dia, no início do dia ou no dia anterior, eu monto minha agenda do dia, né? Mas o principal, né, são as rotinas de indicadores e reuniões de alinhamento. Uhum. Então, assim, dos objetivos, de acompanhamento e tudo mais. E o que você tem mais estudado no momento? O que você está estudando nesse momento? Cara, hoje estou estudando sobre gestão de pessoas, né? E cultura, que é o ponto ali principal de como conseguir gerir isso, treinar mais pessoas, instituir melhor a cultura. E também gestão como um todo, né? Eu como gestor ter mais produtividade, ter mais organização, assim, saber como ser um gestor melhor, né?
Então, assim, é cuidar não só de gente, mas de processos, como um todo. Então, assim, que é o foco nosso, né? Que é estar realmente sendo um gestor melhor e para a construção da empresa Uhum. melhor. E o foco sempre sendo na Mavolar, tem outros projetos, tem projetos engavetados para vir para o futuro, você pode falar sobre isso? Cara, tem projetos engavetados para o futuro aí, mas hoje 100% na Mavolar. Sempre sendo Mavolar. Então, eu tava segurando para entrar no assunto aqui, mas eu não posso deixar de falar de churrasco. Cara, como é que é isso aí? Porque, assim, é, todo mundo tá vendo, toda sexta-feira tem churrasco na Mavolar. Toda sexta-feira depende. Depende, quando Depende. bate a meta. Exatamente. Então, meta batida é carne na churrasqueira. É isso aí. Como é que funciona isso? De onde surgiu essa ideia? Eu fico vendo os vídeos lá, cara, vocês, o Afonso, todo mundo alegre lá. Como é que é isso aí? Cara, a ideia que surgiu foi disso tudo que a gente está falando, de a gente buscar construir uma empresa diferente. Que as pessoas se sintam bem lá, que as pessoas se sintam satisfeitas de estarem lá, de sentir um ambiente acolhido. E esse é um momento importante, né, de acolhimento com o pessoal, de interação. A gente está junto com eles, assim, um ambiente descontraído. E pensando nisso, né, veio essa ideia, mas atrelado no resultado, porque a gente sempre deixa isso muito claro, né? A empresa vive de resultado. Então, assim, não existe comemoração sem resultado, não existe reconhecimento sem resultado, porque qualquer empresa vive disso. Então, assim, já aconteceu de não bater, e aí não teve. Então, assim, não é festa. É um reconhecimento por alguma coisa que foi atingida junto. E lógico, né? Isso aí é um retrato do que a gente faz lá dentro, né? Uhum. Não é. Nós não. O reconhecimento como um todo não é só isso, né? Sim. A gente tem os benefícios que a gente dá, a gente tem o reconhecimento que a gente dá em relação ao atingimento de meta também. Mas aquilo ali é só um retrato do que simboliza pra gente o todo, né? Esse acolhimento que a gente quer ter atrelado ao resultado que a gente precisa. Sim. E quais resultados vocês começaram a observar ou vocês alcançaram depois de ações como essa? Porque eu sei que realmente não é somente essa é a mais popular, né? O que a gente conhece aqui de fora. Mas quais resultados vocês começaram a alcançar a partir desse tipo de ação? Cara, além da meta, né, Uhum. atingida, né, que é o principal, vieram algumas mudanças de comportamento de algumas pessoas, né? Infelizmente, não são de todas, Uhum. mas as pessoas começam a se realmente preocupar mais. Então, a mudança de mentalidade, sabe? Aquilo que a gente estava conversando antes. Às vezes tem pessoas ali que não tinham tanta produtividade assim, mas começaram a preocupar mais. Então, pô, como que a gente tá, o resultado? Como é que tá? O que a gente tem que fazer? O trabalho em equipe, né, melhorou. Uhum. Então, assim, vamos ter que fazer ação junta pra gente atingir o resultado. Então, antes, tipo assim, o que fizer, fez. O que fizer tá bom, tal. E aí, com isso, a gente conseguiu colocar um objetivo em comum, entendeu? Não é o churrasco, mas o objetivo em comum que toda empresa tem que ter, né, para as pessoas estarem buscando ali. Uhum. Então, assim, o principal ponto, além do resultado que a gente conseguiu atingir, foi de mudar um pouco a mentalidade das pessoas a um objetivo comum. Uma outra coisa, obviamente está atrelada a isso, porque eu só sei do churrasco porque tem um marketing fazendo isso, né? Obviamente. Então eu imagino que um resultado que você não citou aí, mas eu imagino, e você pode discordar se não for verdade, mas eu acho que um resultado é até a melhora na contratação. Faz sentido? Faz sentido. Então, assim, porque as pessoas estão vendo aquilo acontecer e tal. Mas eu vi também, depois que eu saí, eu vi uma evolução muito grande no marketing de vocês. Então, naquele momento que eu tava lá, eu lembro que o foco foi, vamos mudar produto. Depois vamos começar a vender o nosso novo posicionamento para o nosso cliente, lojista, B2B. Bom, aí eu fui até esse ponto aí, eu tava lá, eu vi acontecer. Eu vi como que foi tudo processual. Ok, eu saí, daí a pouco eu começo a ver a Maval lá tendo um posicionamento diferente no Instagram, no marketing. Como que veio isso? Quais resultados vocês começaram a ter? E por que esse investimento? O que vocês enxergaram nisso? Cara, frase, né, clichê de todo mundo, né? Quem não é visto não é lembrado. Hoje eu vi quem não é visto não vende. Boa. Então, primeiro de tudo, você tem que mostrar para as pessoas o que você está fazendo, né? O que você está buscando, quais são os seus objetivos e tudo mais. E isso começa assim, né? Com a construção da marca, né? Que a gente veio fazendo, a gente mudou a marca também, né? Fez o rebrand. Então, assim, mostrando, Verdade. dando um retrato do que a gente está fazendo. Então, assim, o marketing é isso, né?
E depois a gente veio focando em outros pontos, né? É lógico que mantendo o objetivo focado nos clientes, né? Como sempre vai ser. E também, como outro objetivo que eu te falei, a gente quer ser referência para as pessoas também trabalharem lá. Então a gente veio focando também em conteúdos para isso, para as pessoas, atrair pessoas para trabalhar com a gente. Porque o marketing, assim, parecer e ser são coisas diferentes, né? A gente quer ser para depois parecer. Isso aí. Né? Então, a gente busca isso, né? Não adianta chegar lá, mostrar bonitinho e no final nas costas é outra coisa, né? Não é isso que a gente quer. A gente quer ser e retratar isso para as pessoas verem e realmente ter interesse na gente, em fazer parte e fazer sucesso junto com a gente. Com certeza. Iago, sempre no final aqui, a gente já tá chegando no nosso final, eu peço pro convidado trazer um conselho para as pessoas que estão assistindo. Mas eu gostaria que esse conselho de hoje fosse para o jovem. O cara que tá ali, de repente, no terceiro ano do segundo grau, do ensino médio, ele tá sofrendo uma pressão ali, vai pra faculdade. Aí tem uma galera que vai lá e vai vou fazer administração, nada contra, obviamente. O problema é quando a pessoa nem sabe por que ela tá indo. Ah, vou fazer uma educação física, eu tenho que ir pra faculdade. E aí chega os 24, 25, 26 anos, ainda tá na faculdade, ainda não ingressou no mercado de trabalho. Qual é o seu conselho para essa juventude? Para essa galera que tá ali com uns 15, 16, 17 anos e ainda tá meio perdida, tá assim, poxa, meu pai tá me cobrando, tá me pressionando, eu não sei para onde ir. Qual é o seu conselho? Meu conselho, cara, eu olho que eu passei dificuldade com isso aí, né? Pra decidir o que eu queria. Sim. Fazer por um tempo bom, sem saber qual rumo Aliás, eu ninguém iria. melhor do que você para desse conselho, porque você viveu isso, né? Exato. E assim, realmente é uma fase difícil, né? Você sofre uma pressão grande e não é fácil você decidir um negócio que você vai fazer pra vida toda, e eu acho também que você pode mudar isso ao longo da vida, né? Não tem nada rígido ali fixo que você não possa mudar. Mas se eu pudesse deixar um conselho, seria pra realmente buscar com calma isso, entender o que realmente você tem vontade de fazer, o que você é bom, não cair em pressão da sociedade, com o que você vai ganhar dinheiro, com aquilo que você tem que fazer, porque sua família quer que você faça. Realmente pensem no que você é bom. Descubra isso. Teste possibilidades, pesquise e mantenha sempre a cabeça assim, estudando, né? Busque ser o melhor naquilo que você estiver disposto a ser. Busque estudar e fazer a diferença, porque isso, você em qualquer profissão que você faça, você sendo diferente, você buscando ser melhor, você se destaca e, consequentemente, você ganha mais, né? Nisso você faz. Sim. E hoje é o que a gente falou, queira, né, mais que todo mundo, mas faça mais que isso você colhe, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe, então busque com calma, mas faça bem focado, que você vai atingir e vai ser feliz com aquilo. Então, assim, faça a diferença, né? Esqueça o que as pessoas pensam, esqueça o que as pessoas acham que é bom pra você, mas apenas escolha com calma e depois disso, faça o seu melhor. O interessante é que depois a gente descobre que é o que você falou. Antes eu pensava, cara, eu vou tomar uma decisão pro resto da vida. Não. Mudar a rota é normal, é tranquilo. Exato. E é isso aí, Iago. Cara, meu amigo, muito obrigado. Obrigado mesmo. Espero que a gente tenha outros encontros, outros bate-papos. Espero que você tenha gostado também, tenha se sentido bem aqui, tá? Com a gente. E é isso. Quero agradecer a sua presença. Quero lembrar a você, se você ainda não curtiu, curta, comenta, compartilha esse vídeo para que chegue a mais pessoas. E até o próximo podcast. Muito obrigado.